Eu vou chamar o Renan novamente aqui comigo, porque tem um caso chocante de um homem que foi preso por matar o enteado durante uma briga. Esse caso vem lá de Castilho, esse assassinato gravíssimo também, e o Renan traz mais detalhes para a gente a partir de agora. Renan, é com você mais uma vez. Oi, Josi, a gente chega né, com essa triste notícia para a cidade de Castilho, mais um desentendimento entre família que aconteceu aqui na região, que acaba em tragédia. Bom, segundo o boletim de ocorrência, o que a polícia sabe até o momento, é que a mãe mantinha um relacionamento, ela mantinha um relacionamento com o autor, de 34 anos, há cerca de 5 anos. Um relacionamento entre idas e vindas de namoro, tá? E o filho que tem 24 anos, tinha 24 anos, ele não aceitava esse namoro da mãe com o autor do esfaqueamento, né? E acabava ali não concordando com esse relacionamento e até discutindo em algumas ocasiões. Até que na madrugada de segunda-feira, por volta da 1h da manhã, o namorado estava na casa da mãe com o irmão, que seria o cunhado ali, né? E o filho chegou, Josi, na casa da mãe para poder visitar, e ele disse que não aceitava o relacionamento, que era para ela se separar do autor, desse homem de 34 anos, e ele estava dormindo no quarto. E aí ele, ouvindo, né, as palavras do filho da namorada dele, o que ele fez? Ele saiu para fora e aí começou uma discussão generalizada dentro da casa. Eles saíram para fora e o que a polícia sabe é que quando o padrasto estava indo embora, o filho da mulher foi lá dentro da casa, pegou uma faca e foi para cima do padrasto. Esse homem acabou tomando a faca do enteado e acabou ali o golpeando, né? Ele, que foi socorrido por uma ambulância do município de Castilho, foi levado até o hospital da cidade ainda ontem, durante a madrugada de segunda-feira, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Todos foram para o hospital da cidade, a mãe, o padrasto e também o tio da vítima, o tio desse rapaz de 24 anos, né? E foi lá que o padrasto foi preso, encontrado pela polícia militar. E é sobre esse caso, a gente agradece gentilmente aqui o delegado Tadeu, que estava responde, né, em Castilho, e ele vai falar com a gente sobre esse caso. A gente vai entender melhor, né, o que teria acontecido. Vamos conversar com ele aqui, Josi. Bom, delegado, bem-vindo aqui ao Balanço Geral, à Record TV. O responsável, o padrasto de 34 anos, foi preso. O que ele disse a respeito aí desse esfaqueamento? Ele confessou o crime, que foi ele que esfaqueou o enteado, ou ele nega? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Nós fomos acionados lá por volta da 1h30 da manhã para atender esse caso, né? E então o nosso investigador já estava no local, depois nós fomos para lá também fazer o local. E a gente deparou com uma cena assim de muito sangue, né? Na rua tinha sangue, no interior da área da casa também, né? E a gente então iniciou uma investigação para ver realmente o que havia ocorrido, porque existiam 4 pessoas: a vítima, o autor, o tio e a mãe, né? E no caso a vítima estava esfaqueada. Então, quem fez isso aí, né? Quem teria feito? A gente deixou todas as pessoas, né? Os 3 separadamente, e passamos a ouvir, então, ouvi-los, né, em relação aos fatos. E o relato da mãe e do tio, eles são em concordância, né, e com relação ao autor, não. Então, no caso, o tio estava na cozinha no dia dos fatos, junto com a mãe. Ela preparava lá a comida, né, nesse horário, que eles tinham ido num forró, né, na cidade. E foi quando, então, o filho chegou de moto e já tinha, no período da tarde, mandado um WhatsApp para a mãe, dizendo que não aceitava e não queria o autor, né, o namorado da mãe, na residência, dormindo. Fato que já tinha acontecido no dia anterior, né, não concordando com essa situação. Então, foi a hora que iniciou a discussão entre a mãe e o filho.
Nisso, né, o autor acabou, então, saindo lá para a cozinha, né, e iniciou ali a discussão. Eles acabaram indo lá para a rua, né, o autor dizendo que ia embora e tal, e aquela coisa toda, e no fim acabou, então, entrando, então, em luta corporal, né. Chegaram até a cair no chão, o autor tem ferimento no braço, né, e o tio ficou ali tentando separar, e a mãe também. Aí houve uma separação inicial, né? Aí a vítima vai no interior da casa novamente, pega a faca e retorna. Então a gente percebe ali que ele não foi em direção ao namorado da mãe para agredi-lo, porque os dois relatos, né, da mãe e do tio são no sentido de que ele teria jogado a faca, houve mais alguma discussão, alguma coisinha, e estava sendo contido, né? O autor pega essa faca e vai para cima dele e acaba, então, desferindo vários golpes, né, que atingiram até o abdômen dele. Mas antes dessa situação, quando o filho vinha saindo da residência com a faca, a mãe tentou, então, impedir, né, essa ação do filho. Foi quando ela também acabou por machucar a mão, né? Então foi a hora que o autor, então, estava dentro do veículo, ele sai, segundo ele, para acudir a mãe. Né? Então o fato é que ele nega ter agredido a vítima, nega também que tenha iniciado uma discussão no interior da residência, nega que tenha caído no chão, né? Apesar que as evidências mostram, né? Diz que foi atingido, né, e que não viu faca nenhuma. Então, é o direito dele, né? Ele alegou essa situação em favor, ele achando, né, que seria a favor dele. Agora, doutor, falando sobre esse relacionamento que essa mãe mantinha com esse namorado, né? Tem uma queixa aí de medida protetiva, um boletim de ocorrência. Esse relacionamento não era tão pacífico assim, era conturbado. Exato. A gente apurou, né, que com relação a autor e vítima, então não houve nenhum boletim registrado. Mas a mãe, né, e o autor, sim, eles já tiveram desentendimentos que gerou, né, boletim de ocorrência, medida protetiva. E pelo que a gente apurou também, a mãe mesma ela foi lá e retirou, então, essa medida protetiva, retornando a morar, não é morar não, porque ela tinha esse relacionamento e vez ou outra esse namorado dela, então, dormia na residência. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso, Josi. Se você tem pergunta, o delegado Tadeu atendeu a equipe da Record aqui gentilmente, mas ficou bem explicado, né? Que essa mãe mantinha esse relacionamento com este homem lá em Castilho há cerca de 5 anos, um relacionamento aí entre idas e vindas, esse namoro. O filho não concordava e na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta ali da 1 da manhã, foi iniciada essa discussão, uma discussão que evoluiu, eles saíram para fora, acabaram brigando, né? E foi neste momento em que o padrasto acabou ali, né, o namorado da mãe, esfaqueando o filho de 24 anos, que infelizmente morreu após dar entrada aí no pronto-socorro do hospital da cidade. O velório do rapaz de 24 anos está sendo realizado agora em Castilho e o sepultamento será às 2 da tarde no cemitério municipal da cidade. Josi, eu volto com você. Obrigada, Renan. Pelo que a gente nota, eles tinham uma rixa, né? Por isso que aconteceu o que aconteceu na tentativa de defender a mãe, que já sabia que estava também com o agressor e continuou com ele. A gente viu que aconteceu o pior nesse bate-boca, nessa discussão. Agradeço ao Dr. Tadeu também pela participação aqui no Balanço Geral e nossos sentimentos aí para todos os familiares. Obrigada, Renan, mais uma vez.